Explicação e correção das atividades anteriores do módulo 2. Conteúdo: plantas, encontradas no capítulo 3. Os tópicos serão diversidade de plantas, as plantas e os seres humanos, partes das plantas. Ciências, páginas 160 a 169. O que são plantas? Bom, as plantas são seres vivos. Tia, o que são seres vivos que eu esqueci? Os seres vivos, como nós vimos no módulo 1, é tudo aquilo que nasce, cresce, se reproduz, envelhece e morre, tá? Como os seres humanos, os animais, as plantas também nascem, elas crescem, se reproduzem e morrem. Elas podem ser encontradas na água, no solo. Tia, eu não lembro o que é solo. O solo é o mesmo que terra, tá? Então, mais uma vez, encontradas no solo, na água e também sobre outras plantas e apresentam as mais diversas formas, cores, tamanhos. Vamos começar falando sobre as plantas terrestres. Como o próprio nome já diz, terrestres. Elas nascem na terra. Através da terra, elas absorvem os nutrientes necessários, tá? As plantas terrestres, elas podem atingir até 25 metros de altura. O caule dessas plantas, eles podem ser utilizados na fabricação de muitos objetos, como barcos. E as frutas dessas árvores, dessas plantas, servem para os seres humanos para poder se alimentar. Temos também as plantas aquáticas. Olha, quando eu digo aqua, lembra água. Então, as plantas aquáticas, como o próprio nome já diz, elas podem ser encontradas na água. Algumas dessas plantas vocês conhecem, tá? A mais conhecida é essa aqui do meio, ó, a Vitória Régia. Ela é uma planta aquática com folhas circulares. As raízes dessa planta se fixam lá no fundo dos rios, os caules ficam cobertos pela água e as flores ficam flutuando nela. Alguns indígenas, ou seja, alguns índios, conseguem extrair, ou seja, eles conseguem retirar um líquido de cor preta da raiz dessa planta e eles usam como tinta para poder pintar os cabelos. Olha só que interessante. Nós também temos as plantas carnívoras, tá? Aqui no caso, a tia colocou uma dionéia. A dionéia é uma planta carnívora que pode atingir até 15 centímetros de altura. Ela é pequenininha, tá? Geralmente, ela é encontrada em solos pobres em nutrientes. Por isso, apesar delas produzirem o próprio alimento, elas complementam a sua nutrição ingerindo pequenos animais como inseto. Quando esses animais pousam nas suas folhas, elas se fecham ao redor deles, tá? Como nós vimos, as plantas carnívoras, as aquáticas e as terrestres, nós também temos plantas que se fixam no caule de outras plantas. O que é que fixa? Quer dizer que se segura, tá? Elas ficam juntinhas de outras plantas. Um exemplo delas são as bromélias. Elas apresentam um caule menor e as folhas são geralmente bem estreita e longa, com a coloração verde, vermelha ou roxa, como vocês podem ver aqui na imagem, certo? Por causa da beleza dessas plantas, geralmente elas são utilizadas para decorar alguns ambientes, sendo cultivadas em vasos ou fixadas em outras plantas. Me diga aqui alguma característica comum que essas plantas representam.
Pode ser a aquática, o que é que ela tem de parecido com a terrestre, o que é que a terrestre tem de parecido com as bromélias, o que é que as bromélias têm parecida com as dionéias. Vamos lá? Eu posso dizer o que é que elas têm em comum? Vou dizer. Elas possuem folhas verdes, elas apresentam outras partes como raízes, caules, folhas e todas elas conseguem produzir o seu próprio alimento através da fotossíntese, certo? Agora, nós vamos falar sobre as plantas e os outros seres vivos, iniciando a leitura da lenda indígena sobre o Guaraná. Quem aqui já viu um Guaraná? Então vamos lá. Em uma aldeia indígena, um casal teve um filho muito bonito, bom e inteligente. Ele era querido por toda a tribo. Por isso, Jurupari, o seu pai, começou a ter raiva dele, até que um dia transformou-se em uma cobra, permanecendo em cima de uma árvore frutífera. Quando o menino ainda era criança, ele foi colher um fruto dessa árvore. A cobra atirou-se sobre ele e o mordeu. Sua mãe já o encontrou sem vida. Ela e toda a tribo choraram muito. Enquanto isso, um trovão rebumbou e um raio caiu junto ao menino. Então a índia mãe disse: "É Tupã que se compadece de nós. Plantem os olhos do meu filho, que nascerá uma fruteira, que será a nossa felicidade." Assim fizeram, e dos olhos do menino nasceu o Guaraná. Olha só, vamos falar um pouco sobre o Guaraná? O Guaraná é uma planta nativa lá da Amazônia, que fica aqui no nosso Brasil e é de grande importância para algumas comunidades, tá? Essa planta, ela cresce apoiada em outras plantas e os seus frutos apresentam as cores vermelho, branco e preto e são parecidas com olhos. Olha, uma das principais características das plantas é utilizar a luz do sol e outros componentes do ambiente, como a água e o gás carbônico, para produzir o seu próprio alimento. Como vocês estão vendo aí na imagem, tem o sol refletindo sobre as plantas, tá? Então, essas plantas, elas absorvem parte da energia da luz do sol para produzir o próprio alimento, tá? Esse processo é chamado de fotossíntese. Além de produzirem o próprio alimento, as plantas servem de alimento para outros seres vivos, como as vacas, como nós seres humanos, tá? As vacas, elas se alimentam da grama. Nós seres humanos nos alimentamos de frutas e legumes que são dados para nós através das plantas, tá? E outro exemplo, ela também serve para nós como remédio, através das ervas medicinais, das folhas que nós podemos usar para fazer chá, tá certo? Quando o animal se alimenta de uma planta, parte da energia da luz do sol que estava acumulada naquela planta é transferida para esse animal. Portanto, sem as plantas, a vida da maioria dos seres vivos seria prejudicada, tá? Um exemplo, o capim serve de alimento para a capivara. A capivara serve de alimento para a onça. Por isso, a ausência do capim, ou seja, se não tivesse capim no ambiente, poderia causar a morte da capivara. Ela ia ficar com fome, não é? E assim, as onças pintadas também não teriam como se alimentar. Agora, nós vamos explicar as atividades que vocês fizeram, tá? Aqui, na primeira questão da página 168, tá pedindo para você juntar as sílabas da mesma cor e descobrir 3 palavras, tá? Nós temos aqui na cor azul o O, o G, o X
o O e o NI. O que eu posso formar com essas sílabas? Eu posso formar O, que. Agora, nós vamos explicar as atividades que vocês fizeram, tá? Aqui, na primeira questão da página 168, tá pedindo para você juntar as sílabas da mesma cor e descobrir 3 palavras, tá? Nós temos aqui na cor azul o O, o G, o X, o O e o NI. O que eu posso formar com essas sílabas? Com essas sílabas, eu posso formar oxigênio, oxigênio. Com as sílabas amarelas, fó, sim, tos, té, zé. Posso formar fotossíntese, fotossíntese. Com as sílabas vermelhas, a, men, li, to. Eu posso formar alimento. Depois, você vai formar uma frase utilizando as palavras que você descobriu. O que é que eu posso escrever com alimento? As plantas nos fornecem alimentos através das frutas, dos legumes, tá bom? As plantas absorvem o seu próprio alimento através da fotossíntese, tá bom? 2. As encostas de estradas geralmente são cobertas por vegetação. Essa vegetação é importante para a segurança das pessoas que passam pelas estradas, principalmente nos dias chuvosos. Na página 169 diz o seguinte: Marcos quer cobrir o solo do quintal de sua casa. O que é o solo? Terra. Pronto, ele quer cobrir a terra do quintal dele. Circulando, qual das plantas é mais adequada para isso? É a grama, a orquídea, a roseira ou aguapé? Lembrando que a grama fica sobre a terra, a orquídea sobre árvores, a roseira ela fica também numa árvore e a aguapé na água. A alternativa correta, grama, fica sobre a terra. E você, na letrinha A, você vai desenhar a planta que você selecionou, ou seja, a grama. Desenha a grama aí na imagem. E na letrinha B está perguntando qual das plantas o Marco não ia conseguir cultivar no quintal. Ou seja, ele não ia conseguir a aguapé, porque é uma planta aquática. Beijo, um abraço. Qualquer dúvida, fala comigo.